Glórias ao Senhor. Jeremias vai falar conosco através da palavra do nosso Deus. E eu quero pedir que você abra, por favor, Jeremias 3,15. Glórias ao Senhor. Aleluias. A palavra do Senhor diz: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentarão, ou os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Diga graças a Deus. Aleluias. Nós queremos ministrar a palavra do Senhor dentro desse texto. Hoje é um domingo em que se comemora o Dia dos Pastores em várias denominações. Talvez a maior parte das denominações comemoram hoje, e não apenas nós batistas, tá? Batistas brasileiros, batistas nacionais, que são da Convenção Brasileira e Convenção Nacional, comemoramos hoje, todo segundo domingo. Algumas pessoas confundem porque, como hoje é dia 10, mas já aconteceu de ser dia 12, aconteceu dia 11, dia 9 por aí, e as pessoas pensam que é no dia e é no segundo domingo. E alguns já me cumprimentaram, né? Depois e outros antes, né? Ô pastor, feliz dia do pastor. Eu, meu Deus, será que eu esqueci? Mas é porque estava lá na data, naqueles pôsteres, né? E as pessoas às vezes confundem mesmo. Mas o mais importante é a lembrança, é saber que é uma data importante para nós refletirmos sobre isso, sobre o nosso papel de pastor, não somente isso, mas também sobre o nosso papel de ovelha. Todos nós somos ovelhas do Senhor. Amém? Ele, o Eterno, é o sumo pastor. Ele é o pastor por excelência. Todos nós somos ovelhas do seu rebanho. Davi entendia tão bem isso. Por isso, ele se coloca como ovelha e ele escreve o Salmo 23. Você sabia que foi por ele se colocar como ovelha que o Salmo 23 passa a existir? Foi exatamente assim. Ele conhecendo o poder de Deus, ele conhecendo o amor de Deus, ele conhecendo o cuidado de Deus, ele vivendo isso em sua própria vida, a proteção do Senhor, ele se coloca como uma ovelha. Então ele diz, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele começa a dizer dos cuidados, de como o pastor faz para cuidar, de como o pastor faz para manter a ovelha em segurança. E ele vai discorrer todo o Salmo 23, que nós conhecemos como uma ovelha, relatando aquilo que é de cuidado e de amor que ela recebe do seu pastor, do Deus, do Eterno. Quando ele fala ali, ele não diz, o Senhor é o meu pastor. Ele diz, Adonai é o meu pastor. Ele usa um termo hebraico para falar um dos nomes do Senhor. Agora, o texto que nós lemos, ele diz que este pastor, que está acima de todos os pastores, que é o Senhor Jesus, ele também nos dá um pastor para nos ajudar
A função de um pastor local é ajudar em tudo que diz respeito ao bem-estar de uma ovelha. Pastor, há tudo que diz a respeito de um bem-estar de uma ovelha? Sim, mas a escolha desse pastor não é uma escolha fundamentada em mérito. Porque merece, vai ser chamado como pastor. Não, Deus não escolhe pastor por mérito. Ué, pastor, agora eu não entendi. Por que Deus não escolhe pastor por mérito? Porque quando é escolhido por mérito, ele nem sempre vai estar com o coração quebrantado o suficiente para ser guiado, porque pastor também é ovelha. Então Deus não vai escolher por mérito. Se não é por mérito, é por quê? Diga, por graça. É escolhido por graça. Graça significa favor. Deus escolhe pelo favor do próprio Deus. Não é pelo mérito daquele que será líder, mas é pela graça do Senhor. Você quer ver? Esse mesmo livro que eu li, quando Jeremias foi escolhido, não foi por mérito. Ele era uma criança. Ele mesmo diz: sou uma criança, eu não sei falar, mas o Senhor escolheu e disse: não diga sou uma criança. Não repita que és criança, porque onde que eu te mandar você vai, e o que eu falar para você falar, você vai falar. E nunca vai dizer mais que é criança, porque eu te coloco como muro de bronze. Imagina, a visão de Deus a nosso respeito é muito diferente da nossa. Jeremias diz: eu sou criança. Deus diz a ele: eu te levanto como muro de bronze. Criança fala de fragilidade. Criança fala de imaturidade. Criança fala de possíveis fragilidades, fraquezas, erros. Mas o Senhor não vê dessa forma. O Senhor diz assim: eu te coloco como muro de bronze. Mas o Senhor me disse: não digas sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Continue, por favor. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. A promessa do Senhor para aqueles que Ele chama, por isso que Ele chama por graça. Graça é favor imerecido. Graça é aquilo que alguém faz por você, e você não merece aquilo, mas a pessoa faz porque resolveu fazer. Não porque você mereça. Não porque eu mereço. Não porque nós merecemos, mas pelo favor dEle, pela graça dEle. E ele continua: então, e ele estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ou seja, eu te escolho. Você pode pensar que é menos do que o necessário. Você pode pensar que não é o suficiente. E é até bom que penses assim. Mas eu coloco as minhas palavras em tua boca. Teus pensamentos não terão que se alinhar para poder formar palavras. Elas virão prontas, porque elas virão de mim. Quem está entendendo? E ele vai aprofundar essa escolha. E aí você vai acompanhar, e para que eu possa seguir a palavra do Senhor. E eu quero ler junto com você esse capítulo 1. E nós paramos no versículo de número 9, que diz: estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E aí ele diz: olha,
ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Irmãos, olha a escolha de Deus. Ele escolhe alguém que se considera criança, menino, e diz: não diga porque que és menino, porque onde eu te mandar você vai. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Eu estou contigo. Eu que estendo as minhas mãos, eu coloco as minhas palavras na tua boca. Olha o amor do Senhor. A escolha de Deus é por graça. Foi assim com Jeremias. Ele não sabia falar, mas Deus coloca a palavra em sua boca. Existe um outro homem chamado Jonas. Lembra de Jonas? Que o Senhor manda ele ir na cidade de Nínive. Quem lembra desse personagem? Ele diz: não, eu não vou. Ele tinha dificuldade em perdoar. Ele sabia que os ninivitas eram pessoas cruéis. Existem alguns historiadores que falam a respeito do passado, do porquê Jonas não queria ir, mas não é o caso de nós falarmos aqui. É o caso de nós sabermos de que ele não estava disposto a ir. Não é por mérito, é por graça. É Deus quem escolhe. E deixa eu te dizer, Deus escolheu você. Deus te escolheu. Eu provo isso na palavra. João capítulo 15 diz: vós não me escolheste, não foi vocês que me escolheste, o Senhor falando. E o Senhor diz: mas eu, o Senhor, escolhi vocês. Você é escolhido de Deus. Diga à pessoa que está ao teu lado: você é escolhido de Deus. Deus escolheu você. E aí Jonas não era um homem de fácil perdão. Ele não gostava de perdoar os seus inimigos. E Deus o chamou e o enviou para fazer a sua obra, mesmo contra a vontade dele. Porque Deus tem meios específicos para nos convencer. Eu vou repetir. Deus tem meios específicos para nos convencer. Se você está percebendo que está na mira da escolha de Deus, e por quais forem os motivos você não está muito disposto a dizer sim ao chamado dele, se prepare, porque Deus não desiste. Ele vai arrumar um jeito de te convencer. Agora, a forma de Deus convencer são as mais absurdas possíveis. A imaginação de Deus é tão fértil, é tão poderosa. Pastores, queridos, queridas de Deus, a imaginação de Deus é tão forte que Ele não poupa meio de te convencer. Porque a Bíblia diz que o querer e o realizar pertence a Deus. E quando Ele junta o querer e o realizar, não há quem possa impedir. Diga graças a Deus. Deus escolhe também Paulo. Paulo se considerava o menor dos apóstolos. Olha o chamado de Paulo: o menor dos apóstolos, o menor dos santos, o maior dos pecadores. Ele se considerava o menor dos apóstolos, o menor dos santos, ou seja, o menor daqueles que foram santificados em Deus, e se considerava o maior pecador. Se você se considera incapaz porque você é um cara que erra muito, Deus vai arrumar um jeito de te convencer e te trazer para Ele, e você fazer aquilo que Ele já mandou você fazer, aquilo que você foi chamado para fazer, amado.
Paulo se considerava tudo isso, menor dos apóstolos, menor dos santos, o maior dos pecadores, mas Deus o colocou no lugar de maior honra na história da igreja do Novo Testamento. Ninguém em todo o Novo Testamento, a Bíblia do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, ninguém escreveu tanto a Bíblia quanto Paulo, que se considerava o menor. Não é mérito, é a graça. Talvez o diabo tenha buzinado no teu ouvido dizendo: você não vai chegar a lugar algum. E o diabo talvez tenha te provado isso com provas mentirosas. E você tem pensado: eu não devo chegar a lugar algum. E o Senhor está dizendo: não, eu te escolhi. Eu coloco a minha palavra em tua boca. Eu endireito o teu caminho. Eu aperfeiçoo a sua vida. Eu que te cubro com justiça. Eu que te livro do mal. E eu te chamo para a minha obra. Deus está falando aqui, irmãos, com você. Aleluias. Paulo se torna então, ele ocupa o lugar de maior honra na história da igreja. Então a nossa escolha para o serviço e para a salvação, para o trabalho da obra de Deus e para a salvação, não é fundamentada em méritos, mas na graça. É Deus quem dá cada um de nós à igreja, ao corpo dele. Ele diz: você vai servir a minha igreja naquele lugar. Você vai ser minha igreja ali, ou aqui, ou em qualquer outro lugar. Porque ele nos chama especificamente para vivermos a obra dele. Hoje pela manhã eu disse que, de uma certa forma, Deus chama todos para pastorear, para discipular, para cuidar de pessoas. Então, de alguma forma, Deus pega alguém que diz que não é nada, ele torna esse nada, entre aspas, alguém importante, coloca a palavra na boca dele, chama ele, faz dele um manancial, uma fonte de água a jorrar, faz dele um instrumento poderoso e diz: agora você é tudo isso para servir na minha obra. Nós fomos alcançados pelo Senhor, fomos alcançados por sua graça, fomos alcançados pelo seu amor. Todos os salvos, todos aqueles que foram alcançados por Jesus pela salvação, receberam dons, receberam ministérios. Ei, deixa eu olhar bem para você aqui, olhe para cá. Você recebeu dons, você recebeu ministérios. E você precisa servir ao corpo de Cristo. Nós, pastores, ungidos, temos uma função a mais, é verdade. Mas todos nós que recebemos Jesus, fomos ungidos, separados, escolhidos por Deus, para fazer a obra dele. Vamos ver isso no livro de João. Vamos ver isso no livro de João, capítulo de número 15. E o versículo de número 16. Diga: eu fui chamado, eu fui escolhido por Deus. Diga: Deus me chamou, Deus me escolheu. Olha o capítulo 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim. Vamos parar nesta frase aqui. Precisamos entender. Alguém disse para mim assim: pastor, eu estava muito mal, então eu procurei Jesus. Eu disse: amém. Mas eu posso te afirmar uma coisa: antes de você procurar Jesus, ele já estava à porta batendo, te procurando. Você só achou Jesus porque ele se deixou ser achado. Ele estava dizendo: estou aqui, ei, estou aqui.
Você já esteve numa grande multidão de tipo marcha para Jesus, programação no Maracanã lotado, e você está vendo uma pessoa, mas a pessoa não está te vendo, e você vai forçando a barra, cortando meu Deus, não deixa eu perder não, eu estou aqui, você grita e a pessoa não está nem aí, porque ela não está te ouvindo. Eu e você estávamos assim, e o Senhor apontando e dizendo: olha aqui meu filho, olha o sangue do Cordeiro, olha eu estou aqui, olha a paz, olha a alegria, olha o livramento, olha a vitória, eu estou aqui, eu quero te guardar. Até que ele veio se aproximando, e você pensando: eu me aproximei dele, mas ele estava se aproximando de você. Aleluias. Porque ele disse: eu sempre estou perto daqueles que me invocam e me invocam em verdade. Olha, então, não me escolheste vós a mim. Traduzindo, não foi você que fez uma escolha por Jesus. Então, pastor, eu não escolhi Jesus, mas eu lembro quando eu vim à frente, eu lembro quando eu estendi minhas mãos. Sim, isso é verdade. Só que antes disso, ele já estava ali te guardando. Antes disso ele já estava te livrando. Antes disso ele já estava te chamando, te atraindo, ou seja, te puxando para ele, te trazendo para ele. Porque ele chama todos os povos. O louvor diz que ele chama todas as nações. Ele chama todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens. Ele chama o arrependimento. O livro de Apocalipse diz: eu estou à porta e eu estou batendo. Se alguém abrir, eu entro. Vou cear com ele e ele vai cear comigo. Quem está entendendo essa palavra? Agora, a segunda frase desse capítulo 15, do verso 16, ele diz: mas eu vos escolhi a vós. Isso é mais do que o que está escrito. Não entendi, pastor, vou explicar. O que você ouviu é mais do que o que está escrito. Porque o que está escrito é assim: mas eu vos escolhi a vós. Mas por que é mais? Porque implica na responsabilidade de ser dele. Você aceitou ser escolhido? Então, quando você aceita ser escolhido, você aceita estar diante da proteção do Deus Todo-Poderoso. Quando você tem consciência de que foi escolhido, e ele está dizendo aqui: eu te escolhi. Quem recebe essa palavra? Quem acredita nessa palavra? Ele está dizendo: eu te escolhi. Então, se ele te escolheu, implica em proteção. Diga: proteção. Quando ele escolhe, ele protege. Eu te escolhi implica em autoridade sobre você. Vem aqui comigo, vamos pensar juntos aqui. Eu te escolhi envolve segurança. Irmãos, escute. Você já viu o segurança dos presidentes? Como os presidentes, eles são cercados pelos seguranças? Você já observou que tente aproximar de qualquer jeito, uns 3 ou 4 virão até você. Eles vão de frente. Sabe o que significa isso? Diga assim: Salmos 34, 7. Salmos 34, 7. Significa isso. O que diz Salmo 34, 7? Eu te escolho, eu te dou segurança. Eu te escolho, eu te protejo. Eu te escolho, eu te livro. Aí Isaías fala uma coisa que me deixa espantado. Ele diz: porque eu te tenho gravado na palma de minha mão.
Quando Deus estende para abençoar, Ele vê, oh, meu filho. Quando Ele quer pesar a mão, Ele diz, é meu filho. Quando alguém vai fazer, Ele diz, espera aí, deixa eu ver. Ele vê, é meu filho. Não, eu escolhi, eu protejo. Voltando no capítulo 15, verso 16. Então a primeira convicção nossa é de que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Ele nos escolheu, é a segunda frase. E aí ele continua, eu vos nomeei com propósito. Toda nomeação tem um propósito. As repartições públicas têm muito esse termo, fulano foi nomeado. Fulano foi nomeado como isso, aquilo, aquilo outro. Eu vos nomeei para que vades, para você ir. Só essa palavra vades, no sentido de ir, ela já é muito mais do que está escrito. Vou te provar isso daqui, porque eu não posso demorar nessa mensagem. Quando ele diz, eu vos nomeei para você ir. Vou mudar o vades por ir. Para que vades? Para que vades? Para vocês irem. Aí você começa a ir. Você começa a seguir essa palavra de ir. Se coloca um muro na tua frente. E agora? Quem mandou você ir? É maior ou menor que o muro? Aí você quer caminhar, precisa atravessar, precisa fugir do Egito, mas tem um mar vermelho na frente. Quem mandou você ir? É maior ou menor que o mar vermelho? Aí você tem que atravessar para entrar em Jericó, mas tem um rio grandioso chamado Rio Jordão na tua frente. Quem mandou você ir? É maior ou menor que o Jordão? Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante do tua voz. A tempestade eu acho que eu pulei uma frase, né? Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. Por quê? A tua tempestade, ela vai se acalmar. Se acalma a voz daquele que tudo criou. Por quê? Pois tua palavra é pura, escudo, nele crer. Eu vos nomeei para que vades, para que vá. E aí você precisa lembrar isso, essa doença. Aí você precisa dizer isso a essa situação. Aí você precisa dizer isso a esse problema. Eu fui nomeado para ir, e você está impedindo eu avançar. E o meu Deus é muito, infinitamente maior. O meu Deus é muito, infinitamente maior. Situação vai ter que abrir caminho, porque o meu Deus não perde batalhas. Ele me nomeou e disse, vai, 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 vai. Essa nomeação é para você ir frutificar. Diga, eu fui nomeado para ir e dar frutos.
Eu fui nomeado para ir e dar frutos. Diga: eu não vou dar fruto qualquer. Meu fruto não será qualquer fruto. Eu não vou dar fruto aqui que vai se perder ali. Diga comigo: eu não vou dar fruto aqui que se perde ali. Eu não vou frutificar aqui e vai acabar ali. Eu fui nomeado para dar fruto, e fruto que permaneça. Diga glórias ao nome do Senhor. Diga glórias ao nome do Senhor. Essa nomeação dá prêmios. Diga: essa nomeação me premia, me dá prêmios, me dá bônus. Aqueles que são nomeados, eles recebem o que pedem. Os que são nomeados recebem o que pedem. Mateus capítulo 7, verso 7. Quem é nomeado aqui? Quem foi nomeado por Jesus aqui, escolhido por Ele? Eu tenho uma boa notícia para você. Diga: eu quero ouvir. Diga: eu tenho uma boa notícia para você. Diga: eu quero ouvir. Os nomeados recebem o que pedem. Pedi, buscai, batei. Agora você quer saber? O verso 8 diz: todo aquele que pede, vai, todo aquele que pede, e todo que... verso 8, irmão. É o 7 e 8, 7, 7 e 8. Você não estava lendo ali não? Jesus. Então vamos lá, começa no 7 de novo. Vai, pedi, buscai, batei. Porque todo aquele que pede, e todo aquele que busca, e todo aquele que bate. Agora deixa eu te dizer uma boa notícia. Todo aquele é todo aquele que foi nomeado. Quantos nomeados tem aqui? Você foi escolhido pelo Senhor. A escolha não é por mérito, a escolha é por graça. Tem pessoas esperando a tua vida para se tornar mais firme em Deus. Tem pessoas esperando uma atitude tua para se converter ao Senhor. Tem pessoas esperando uma atitude de cada um de nós para dizer: agora eu serei um servo de Deus. Porque a escolha não é só para pastor ungido, é para pastores num sentido geral. Eu vos escolhi, eu vos nomeei, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o fruto permanece. O fruto permanente são almas, são vidas, são pessoas que virão ao Senhor, serão guardadas, protegidas, libertas, transformadas, cheias da unção do Senhor, e servirão ao Senhor. E aí, já pensando em terminar, ele diz que nós que fomos chamados pelo Senhor, escolhido e nomeado, nós temos prêmios, nós temos recompensas, nós temos vantagens. E a vantagem é: tudo que pedir ao Pai, Ele vos conceda. Vale a pena ser chamado. Vale a pena ser chamado. E mais ainda, responder ao chamado do Senhor. Eu quero encerrar esta mensagem fazendo 2 convites. O primeiro convite que nós vamos fazer: é o convite para aqueles que entendem que foram chamados, mas ainda não confessaram Jesus como Senhor,
E hoje eu te convido a entregar a sua vida ao Senhor e dizer: estou aqui, Senhor, eu quero entregar a minha vida. Pode vir, querido, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Certamente Deus fará coisas grandes na sua vida, meu querido, tá? Hoje as cadeias vão cair por terra. Hoje as algemas vão partir. Hoje entra a libertação na tua vida. Hoje os poderes das trevas quebram. No poder do nome de Jesus, eu chamo o poder do Espírito sobre a tua vida. Eu invoco o poder do Espírito Santo, o poder libertador do Senhor sobre a tua vida, e o poder transformador do Senhor sobre a tua vida hoje, porque Deus te ama com amor poderoso. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Vem aqui dar um abraço nele aqui, meu querido. Vamos orar por ele. Igreja, estenda as mãos para cá. Estenda as mãos para cá. Isso. Aleluias. Pai, teu filho está chorando aqui na frente. E ouvindo do seu amor que o Senhor tem pela vida dele, Senhor. Entra com paz onde só o Senhor pode entrar. Entra com perdão onde só o Senhor pode entrar. Entra com misericórdia e fidelidade, Senhor, onde só o Senhor pode entrar. Perdoe os pecados desse teu filho. Perdoe agora, e com o teu sangue precioso, Jesus, liberte ele de todo peso. De todo peso ele seja livre agora. De todas as cadeias ele seja liberto. De todo aquilo que amarra a vida desse jovem, hoje como sacerdote, eu dou por encerrado esse processo de clausura, de prisões. Eu digo: cessa! Venha o poder libertador hoje, aqui e agora, no poder do nome de Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu te chamo a liberdade para a tua vida. Eu chamo o poder libertador de Jesus para a tua vida. Oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba agora libertação. Receba agora. Diga a Deus, diga comigo assim: Senhor Jesus, obrigado por me libertar, por me transformar. Eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Perdoe meus pecados, sara-me completamente de todo o meu mal. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Obrigado. Encha-me com teu amor, encha-me com teu perdão, encha-me com tua paz, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Fala amém. Aplauda o Senhor por esses dois queridos aqui. Tamo junto. Pode sentar lá, daqui a pouco a gente conversa. Aplauda mais forte, irmãos. Aleluias.